Meus amigos, hoje a responsabilidade é enorme. Há um tempo atrás eu dei um workshop em outra cidade e fiquei amigo do fotógrafo. Aliás, eu já estava ficando amigo do fotógrafo, o dono do estúdio. Conversa vai, conversa vem. A gente falou do Richard Avedon ou do Irving Penn, eu não me recordo. E esse fotógrafo, que eu acho muito bom, boa luz, talentoso, boa pessoa, não sabia quem era. Não dá para você gostar de futebol, querer ser jogador de futebol. Eu não entendo nada de futebol. Então eu conheço o quê? Pelé, Zico, Maradona, ponto. Mas não dá para você ser fotógrafo, gostar de fotografia e não conhecer alguns monstros sagrados. Eu queria fazer um vídeo hoje para vocês e eu não vou entrar num mérito absurdo, falar uma série de coisas muito profundas, porque tem coisa profunda para falar dele, porque eu acho que vai ficar muito extenso e não é uma coisa simples. Ansel Adams. Ansel Adams era um americano, nasceu lá no iniciozinho do século XX, 1902, e morreu já com 82 anos em 1984. Ansel Adams foi um monstro sagrado, clicava na maior parte com câmeras de formato grande. Por acaso eu tenho uma 4x5, mas ele fotografava 4x5, 8x10, por aí vai. E assim, é um dos caras que revolucionou a questão técnica e estética da fotografia na época preto e branco. Por que esse cara é tão importante? Por alguns motivos. O quão profundo ele se tornou e importante, mas também tem a questão educacional. Por acaso, eu tenho 2 livros do Ansel Adams. Na verdade, ontem eu até pesquisei, eu queria comprar todos, pelo menos essa série educacional. Esse livro fala da luz artificial, então fala de algumas leis da luz, fala do quadrado inverso, enfim, é muito legal. E esse livro aqui, existe uma trilogia do Ansel Adams que você encontra, foi traduzido para o português, você encontra, foi a editora Senac São Paulo. Por acaso, eu olhando esse livro aqui, a orelha tem um texto assinado pelo Ricardo De Vick, monstro sagrado da fotografia de alimentos, carioca, gente da melhor qualidade. Os 3 livros mais conhecidos dele tem A Câmera, A Cópia e O Negativo. Eu acho que não é a leitura obrigatória, não é opcional. Mesmo que nós não usemos mais no nosso dia a dia, filme, película, a forma de raciocinar fotografia, a forma de raciocinar a luz ainda é muito atual. E eu estou falando de uma época, cara, Ansel Adams começou a fotografar em 1916, numa viagem lá no Yosemite com a família, numa câmera absolutamente, para os padrões de hoje, obsoletas. Depois entra para uma ONG de ecologia, começa a fotografar, começa a viajar pra caramba. Qual é a questão? Todo mundo conhece uma história, não sei se aconteceu com você,
de sair para fotografar, olhar uma cena, clicar, e quando você volta, hoje, digital a gente abre no computador, mas antigamente a gente pegava a película, ou revelava em casa, quem tinha laboratório preto e branco, ou botava lá no laboratório para revelar. Você viu a cena, fez a captura, mas estava completamente diferente do que você imaginava. Aonde que está esse gap aí? Onde é que está essa diferença absurda? Justamente por causa da sua interpretação da cena. Se a gente usar, tem fotógrafo, de vez em quando em curso, eu tenho um ou outro aluno que fica assim, qual é o diafragma que você está usando? Qual é a velocidade? Isso não é importante. Ou melhor, lógico que é importante, mas isso não é o fundamental. Acho que Carlos Drummond de Andrade, quando escrevia os seus poemas, não ficava preocupado se ele estava usando um verbo transitivo direto ou indireto, um pronome assim, um pronome assado. Ele simplesmente já tinha dentro de si toda aquela teoria ligada à língua, introjetada, e fluía. Eu acho que isso é o papel, é o norte que todo mundo que gosta de fotografia, que se diz fotógrafo, que estuda fotografia, deve procurar. Existe uma técnica que está aí para nos ajudar, mas eu não estou pregando que você tem que ser escravo dessa técnica. Ansel Adams fundou o sistema de zonas. O sistema de zonas é uma coisa que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem, tá? Não é uma coisa simples, é uma coisa para se refletir, tá? Mas o sistema de zonas, ele está calcado numa interpretação da cena. Porque tem fotógrafo que é escravo do fotômetro, né? O fotômetro está botando ali, tal hora, a luz assim, assado, tá dando 60 de velocidade com 5.6. E aí o cara vai e fotografa com aquela regulagem. E a imagem não fica do jeito que ele imaginava. Porque a gente se depara com uma série de contrastes diferentes, né? Se você pegar um cara, sei lá, um cara negro e fotografá-lo num fundo negro, você vai ter que ter uma interpretação dessa cena. Se você pegar um cara albino e botá-lo deitado na neve, você também vai ter outra interpretação. Isso vai variando de acordo com a hora do dia, as estações do ano e por aí vai. Quando eu faço as minhas fotos de alimentos, eu tenho que ter uma dosimetria da quantidade de luz. Se eu vou botar um contraluz mais forte, se eu vou colocar uma luz de ataque mais forte ou mais fraca. E o fotógrafo interessante é justamente aquele cara que consegue fazer essa relação de luminosidade, de contraste, de forma mais criativa. Ansel Adams é um cara a ser estudado, tá? Tem uma série de questões na biografia dele que eu achei muito interessante. Uma coisa que, por exemplo, eu não sabia, que Ansel Adams era músico. Por que eu estou falando disso? Parece que ele era pianista. Eu sou fotógrafo, mas sou um músico frustrado. Eu tinha muita vontade de ter um potencial. Mas, enfim, Papai do Céu não ajudou. Mas existem grandes músicos aí pelo mundo, no Brasil principalmente também, que você vê que a harmonia, o arranjo daquela música, ela tem sonoridades e cores diferentes. Você pega uma música, sei lá, do Tom Jobim,
é absurdamente bem elaborado. Você pega uma música aí do Milton Nascimento, os caras do Clube da Esquina, é uma coisa que tem um colorido diferente. O Ansel Adams, através de processo de revelação e de exposição de seus negativos, ele interpretava as cenas de forma a ganhar textura, a ganhar volume, a dar uma dramaticidade naquela cena de montanha, de floresta, de rio, seja lá como for. Esse vídeo aqui eu não posso falar muito. É muito mais de vocês sentirem, vocês analisarem o grafismo da composição dele, a forma como ele lidava com luz e sombra, os contrastes, as texturas. É um cara que é impressionante. Tem certas coisas na nossa vida profissional que você só dá valor com o passar dos anos. Ansel Adams não me emocionava quando eu comecei. Quando eu comecei, quem me emocionava era o Henri Cartier-Bresson, era o Sebastião Salgado, era André Kertész. Mas na medida em que eu fui evoluindo, na medida em que eu fui estudando, é que eu fui me tocar de como esse cara é um monstro. Nessas imagens que estão passando para vocês, eu vou pedir para o Rafinha deixar aqui alguns diagramas mostrando como é que ele raciocinou em relação ao sistema zonal. Então, por exemplo, a zona 5 seria o cinza médio, né? E tem uma imagem aqui de uma montanha que tem os numerozinhos, né? A parte da montanha que tem mais iluminação do sol e tem mais neve é uma zona, sei lá, 5. Uma parte mais escura aqui é uma zona 2. Só para vocês irem se familiarizando com esse processo revolucionário que esse importante fotógrafo criou. Vou deixar também, eu achei um blog de um fotógrafo chamado priamomelo.com.br. Ele tem aqui uma aula sobre o sistema de zonas que dá gosto de ler e de estudar. Eu recomendo a vocês, não estou fazendo jabá porque eu não conheço o Priamo, mas eu acho que ele foi extremamente feliz. Peço até autorização aqui, peço licença para estar citando o trabalho dele, mas foi muito legal. E só a título de curiosidade, eu descobri na internet The Ansel Adams Gallery. Você pode comprar uma foto do Ansel Adams. E eu descobri que tem algumas fotos que custam de, acho que 5, 6 mil dólares até 70 mil dólares. Enfim, espero que vocês tenham curtido. É um vídeo muito mais para a gente formar um senso crítico, estético, para a gente aprimorar a cultura fotográfica, que se a gente tem mais conhecimento, mais cultura, isso é repertório para que nós possamos ser mais criativos. Repertório é uma coisa fundamental. E eu acho que hoje, nos dias de hoje, está faltando repertório. Se você chegou aqui no nosso canal hoje pela primeira vez, não conhecia o nosso trabalho, eu peço para você deixar a sua inscrição, deixar o seu comentário, deixar a sua participação e contar para os amigos. Dessa forma, você nos ajuda a ficar melhor ranqueado com o pessoal do YouTube, do Google e por aí vai. Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo.